Definitivamente, o sistema está disposto a ir às últimas consequências. É o que eu visualizo depois de tudo isso que está acontecendo. Não há retrocesso, apesar da pressão que todo o sistema está recebendo. O sistema, ele continua dobrando a aposta. Então, vale lembrar, vai depender de nós. Nós vamos ter que redobrar o esforço usando de boicote contra o sistema, porque o sistema já disse que ele vai ir até as últimas consequências. Está provado. Esse caso do Henri Borel, eu vou me repetir aqui. Não vou trazer nenhuma novidade. Eu já trago isso há 8 anos. Então eu não vou trazer nada de novidade aqui. Eu vou repetir o que eu já disse. As mulheres estão com carta branca para fazer o que quiserem. Elas estão impunes pela sociedade feminista e feminina. Há um viés nítido, cristalino, pró-mulher dentro da sociedade. Só quem nega isso são as pessoas má intencionadas. Só quem nega isso são aqueles haters que querem, de algum jeito, ganhar da nossa narrativa. É óbvio que não vão ganhar. E eu torço para que eles sofram as consequências. Está declarado, o sistema, ele não esconde. As feministas, as mulheres modernetes, elas não escondem mais. As coisas são feitas à luz do dia. Mas é bom que aconteça isso. É bom. É bom que elas não disfarcem. Porque isso poderia levar ao engano muitos homens, deixar de despertar muitos homens. Então é bom que isso aconteça à luz do dia para os homens irem vendo que o que nós falamos aqui não é exagero. Não tem como alguém, como eu já disse aqui, não tem como alguém chegar e falar para mim assim: você está exagerando. Não aceito isso, não acredito nisso. Eu estou vendo, vocês estão vendo, as notícias estão propagando, a realidade está mostrando. Isso não é ficção, não é invenção. Esse é um dos casos mais escabrosos. Não sei se é o mais escabroso até agora, mas está entre os mais escabrosos já acontecidos aqui no Brasil com relação a privilégios para as mulheres. Julgamento do caso do menino Henri Borel. Quando me passaram isso aí, eu olhei a notícia e assim, por incrível que pareça, meus caros, por mais revolta que cause, eu não me surpreendi.
Porque eu sei que o sistema é capaz disso. Eu já venho avisando isso há 8 anos. Você sabe desde quando eu percebi isso? Desde 2011. Faço a conta. Quantos anos faz isso? 15 anos. Faz 15 anos que eu percebi isso. E a coisa só piorou. A única coisa que melhorou foi a nossa narrativa, os nossos objetivos. Isso sim, nós conseguimos grandes avanços. Agora, o sistema, ele está bancando a aposta. A militância, partindo principalmente das mulheres, não que alguns homens, parte dos homens do establishment não façam parte disso, mas as mulheres estão assim, ó, quase que em sua totalidade militando feminismo em situações em que elas deveriam ser neutras. E aqui nós temos diante de nós um caso simplesmente escabroso. Isso aqui é para enterrar qualquer narrativa de um pit poodle, de um boi domado, de um feminista, de uma feminista, de qualquer um dessa tralha que existe aí. Vamos ler aqui, para quem ainda não leu nada, vamos ler para ir clareando um pouco a mensagem do vídeo. Perdão judicial. Entendo o benefício concedido a Monique Medeiros, mãe de Henri Borel. Eu tirei aqui esse meu texto de 2 reportagens. Instituto do Direito Penal permite que o juiz deixe de aplicar pena mesmo reconhecendo a prática do crime. Magistrado apontou reação social desproporcional e discriminatória de gênero ao justificar decisão em seu favor. O que é isso aí? Vamos traduzir? Militância feminista dessa juíza. Esta é a tradução disso aí. Discriminação de gênero? O que é isso? Nós estamos tratando da morte de um filho. Como é que ela me vem com discriminação de gênero aqui? É uma coisa escancarada, meus caros. Uma mulher dessa deveria ser afastada. Ela vem com mais coisa. Ela vem com mais coisa. Após 10 dias de julgamento, o segundo Tribunal do Júri do Rio condenou, na madrugada dessa quinta-feira, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, a 43 anos de prisão. Então vocês vejam, no caso dos homens, não há justificativa nenhuma. Não existe discriminação, não existe síndrome mental, não existe nada. O homem, ele vai pegar a pena máxima. Ele pode ter problemas psicológicos, não interessa. Ele vai mofar na cadeia, nem que seja completamente maluco da cabeça. Agora, com as mulheres, não. Então, o ex-vereador Jairinho, 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão.
Já Monique Medeiros, mãe do menino, recebeu perdão judicial pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção, após os jurados afastarem a acusação de homicídio doloso, intencional. Quer dizer, culpa mais dos jurados. Os jurados desqualificaram o homicídio doloso para homicídio culposo. Os jurados estão contaminados. Da onde que saem os jurados? Sai da sociedade essa que nós convivemos aí. Os jurados são escolhidos a dedo. Pessoas íntegras da sociedade. Olha o que eles decidiram. Hã? E agora? Vai recorrer para quem? O perdão judicial é um benefício previsto no direito penal brasileiro, que permite ao juiz reconhecer a prática de um crime, mas deixar de aplicar pena ao condenado. Em geral, é concedido quando as consequências do próprio fato já representam um sofrimento tão intenso ao autor que a punição estatal é considerada desnecessária. Não, peraí. Se tiver alguém aí mais entendido na parte jurídica, tiver algum advogado aí, me corrija. Esse perdão, quando há um crime, é quando acontece de o pai ou a mãe, de algum modo, causar a morte do seu filho, mas não por intenção ou por omissão. Foi um fato aleatório que aconteceu, que ocasionou a morte do filho. Então, o sofrimento para o pai ou para a mãe é tão grande que o juiz ele deixa de aplicar a pena, porque o sofrimento já é uma pena eterna. Mas não é o caso aqui. A mulher é cúmplice. Ela foi cúmplice das torturas contra o menino Henri Borel, contra o seu próprio filho. Então, ela é partícipe desse homicídio. Quem participa cumpre as mesmas penas previstas por quem cometeu o ato do homicídio em si. Então, se eu estou junto com uma pessoa, eu não precisa ser eu que comete o ato final. O próprio fato de eu estar ali e não tomar nenhuma providência, eu sou cúmplice. Eu respondo igualmente pelo crime. Mas é incrível, eles estão passando pelas normas jurídicas, por cima das normas jurídicas para safar as mulheres. Nós estamos entrando num estado de exceção. Aliás, já entramos. Não é que vamos entrar, já entramos. Olha aqui, ó. Então, o sofrimento não cabe nisso aqui. Se fosse um caso que ela não tivesse intenção absolutamente nenhuma, um caso fortuito, aí sim, o sofrimento dela seria tão grande que a pena estatal poderia ser deixada de ser aplicada. Mas ela foi omissa. O mínimo omissa. O mínimo. Apesar do perdão judicial pelo homicídio culposo, Monique não foi absolvida integralmente. Os jurados reconheceram sua responsabilidade por omissão em relação à tortura. Olha só isso aqui. Por omissão em relação à tortura sofrida por Henri. Tá, e dessa tortura não resultou a morte dele?
Então ela não é coautora? Eu não estou entendendo mais. Não há mais normas jurídicas em se tratando de mulher. Por esse crime, ela foi condenada a 1 ano e 4 meses de detenção. Isso aqui é piada. Isso aqui é piada. Isso aqui é um deboche. É um deboche que eles fizeram. Condenar a 1 ano e 4 meses de detenção, isso aqui é um assinte. Isso aqui não é condenação. Isso aqui não dá nada. Não dá nada. Ela está solta. Ela está solta. Pronto. Na sentença, a juíza considerou o período de prisão já cumprido por Monique ao longo do processo. Não interessa. Quantos anos de prisão? 5 anos de prisão? Esse crime é para décadas de prisão. Que história é essa de considerar já período cumprido de prisão? O que é isso? Que malabarismo mental é este? Em sua decisão, a juíza Elizabeth Machado Louro declarou que Monique Medeiros foi alvo de um massacre público e sofreu agressões até mesmo dentro do sistema prisional. Ora! Mas os homens não são massacrados publicamente também quando cometem um crime? E eles são amenizados em suas penas? As agressões que eles sofrem dentro do sistema prisional exerce algum fator de amenização para o judiciário? Não. Se eles sofrerem alguma coisa dentro da cadeia, azar. A magistrada expressou que o sofrimento de Monique foi incomensurável, pois além de perder o filho sem ter contribuído intencionalmente para o ocorrido, mais uma vez aqui, você não precisa contribuir intencionalmente. O fato de você estar presente, o fato de você presenciar, o fato de você não tomar nenhuma atitude, já configura a coautoria. Mas a interpretação da juíza é inédita. A mulher viu as cenas de tortura e, quem sabe, ela participou das cenas de tortura. Mas a juíza disse que ela não contribuiu intencionalmente para o ocorrido. Quer dizer, ela estava vendo o filho sendo torturado, mas ela não fez nada. Então, ela foi alvo, continuando, de uma perseguição implacável contra sua honra e autoestima como mãe ao longo de 5 anos. Ah, claro, como mãe. Quer dizer, uma mãe que se omitiu, que participou do crime contra o seu próprio filho, ela não que podia ser atingida em sua honra. Ela não poderia ser perseguida por palavras, atingir a sua autoestima. Quer dizer, ela comete um crime, mas todo mundo tem que ficar de bico calado. Alguém fica de bico calado quando é um homem que comete crime? Não, né? Não fico. Não me digo que fico.
A juíza salientou ainda o completo desprezo pela dor do luto da acusada. Luto? Mas se ela deixou que acontecesse o crime, que luto que ela está passando? Hã? Ela tinha que ter tomado uma atitude lá no momento. Que luto que ela está passando se ela deixou que acontecesse isso? Ou quem sabe participou? No mínimo, deixou que acontecesse. Isso não poderia ter ela ter deixado acontecer. Por todas essas razões, tenho como medida de justiça mais acertada relativamente ao crime de homicídio culposo para o qual foi desclassificada a imputação original, a extinção de sua punibilidade pelo perdão judicial, afirmou a juíza. Não, meus caros, ó, passa a régua, fecha a conta. Passa a régua e fecha. Deixa para os bois domados continuarem a sua saga. Se você tem um pingo de alguma lucidez, passa a régua e fecha a conta. Isto é um descalabro. É a comprovação que estamos em uma sociedade feminista e feminina que já ultrapassou todos os limites. O que virá depois? Tem mais aqui. Para a magistrada, a dificuldade em erradicar do universo cultural o status de quo de inferioridade feminina é evidente. O que tem a ver inferioridade feminina com a sua omissão? Pelo menos eu estou falando em omissão aqui. A sua omissão em ver o seu filho sendo massacrado. O que tem a ver a inferioridade feminina? Não dizem que as mães viram leoas para defenderem os seus filhos? Não era isso que desde pequeno nós acostumamos ouvir? Ela não fez nada. Pelo menos ela não fez nada, ela se omitiu. Então, ela é participante. Ela é coautora do homicídio. Em que pesem os vultosos movimentos que o combatem. Ela avaliou que um homem submetido às mesmas... Olha o que essa mulher disse aqui. Não, isso aqui é hospício. Puro hospício, pura clínica psiquiátrica. É remédio, tarja preta, é remédio controlado. É camisa de força. Ela disse o seguinte: ela avaliou que um homem submetido às mesmas circunstâncias dificilmente teria enfrentado tratamento semelhante. Eu estou vendo. Estou vendo mesmo que não seria submetido a um tratamento semelhante. O cara pegou 43 anos de cadeia. Quer dizer, ela mesmo se contradiz. O homem não seria submetido às mesmas circunstâncias. O cara acabou de pegar 43 anos de cadeia e a mulher foi inocentada, foi dado perdão judicial para ela. Então ela se contradisse, a juíza se contradisse aqui. O homem foi punido severamente. Fosse o pai e não a mãe na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado. Olha só isso aqui. Olha o que ela disse.
Se tem alguém que é processado no começo, é o pai. O homem é o primeiro a ser processado. A mulher é que escapa. Inclusive, nesse caso, a mulher escapou e o homem foi condenado. Mas ela teve a cara de pau de dizer isso. Que o homem nem que sequer teria sido processado, como é regra nos processos de igual natureza. Como assim regra? A regra é que o homem é culpado. Ele parte do princípio que é culpado. Se ele conseguir, por milagre, ao longo do processo, provar que é inocente, ele consegue escapar, mas ele já parte da presunção que é culpado. Do que essa mulher está falando? É que o papel culturalmente reservado à mulher, nos moldes patriarcais, não só dela exige ser mãe, mas muito além a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta, explicou a juíza. Bom, isso aqui, por último, eu só posso dizer uma coisa: militância feminista. Pronto. Não tem nem o que fazer observações aqui. Esse último parágrafo, com menções a moldes patriarcais e exigência da mãe, a mãe sendo mais exigida, isso aí é o puro suco do feminismo. Então, meus caros, nós estamos em um judiciário que eu acredito que alguns juízes, promotores, e talvez, algumas juízas e promotoras escapem. Mas a maioria das operadoras de direito, mulheres, estão militando o feminismo dentro do judiciário. Então, vocês pensem bem antes de firmar compromisso com a mulher. Pensem bem antes de fazer aquilo antes do namoro, né? Contrato de namoro. Pensem antes de fazer isso. Pensem antes de casar com separação de bens. Pensem antes de casar. A princípio, pensem antes de casar. Vocês que estão casados e não têm filhos, pensem bem antes de ter filhos. Vocês vão se dar mal. As provas estão aí. Esse caso é emblemático. Parece que vão recorrer, tomara. Essa juíza teria que ser afastada. Mas ela seguiu o que o CNJ disse. Julgamento sob perspectivas de gênero. Todos os julgamentos precisam serem avaliados se vão prejudicar a mulher ou não. Não interessa se ela é culpada ou não. Vocês percebem a gravidade disso aí? Assim, ó, alguns não vão perceber a gravidade enquanto não caírem, infelizmente. Mas tomara que vocês me ouçam. Tomara que vocês não paguem para ver isso aí. Porque depois que vocês entrarem nessa teia do judiciário,
vocês não escapam. A viúva negra vai lá e vai enrolar vocês na teia. Então, um dos maiores absurdos acontecidos até agora. Os caras me mandaram um caminhão sobre esse assunto hoje de tarde. Eu não podia fazer o vídeo e resolvi fazer agora. Absurdo, meus caros. Absurdo. Não tem mais assim, ó, não tem mais o que esconder. Eu não tenho mais o que dizer de diferente. Eu só posso bater em cima da mesma tecla, mas eu não tenho mais nada de novidade para dizer para vocês. Tudo que eu podia dizer, eu já disse. Há anos atrás, há pouco tempo, eu repeti. Eu não tenho mais nada de novidade para dizer para vocês. Eu só posso reforçar aquilo que eu já disse. Tá aí. Carta branca para as mulheres. Quem quiser arriscar, infelizmente, vai se dar mal. Até mais, meus caros.